Saudações, Alisson, e não a sexta-noite. Venho contar hoje meu relato do meu primeiro e único encontro com a criatura que julgo ser um lobisomem. Nessa época eu era uma criança por volta de 11 para 12 anos. Morávamos em um bairro que estava se formando, onde tudo há poucos anos antes era mata e campo. Agora estavam cheios de ruas e mais ruas, quase desertas recém-feitas. Casas em construção, de um morador aqui e outro ali, tudo ainda meio afastado. Mais à frente, fora da vila, havia um conjunto de prédios habitacional, tipo esses do governo, já bem antigos. Ali o crime dominava, infelizmente. E é assim até os dias de hoje. Morte, violências, drogas ocorriam naqueles prédios e, para fugir de todo esse mal, as pessoas de bem que podiam acabavam se mudando para a nossa vila, que ficava atrás dos prédios. Na nossa vila, éramos eu e mais 3 amigos da mesma idade. E éramos, abre aspas, os donos, fecha aspas, do lugar. Ai, com muito espaço para brincar e lugares para explorar. Eram bons tempos e eu sinto muita saudade. Na ponta da vila, quase no finalzinho dela, morava seu Adão, um senhor que aparentava ter uns 70 anos, com um físico que beirava a desnutrição, sempre com roupas sujas, barba grande e desgrenhada. Estava sempre com um paieiro na boca e uma garrafa de pinga na cinta da calça. Morava em um casebre de madeira em pior estado que ele. Meu pai dizia que seu Adão já vivia ali mesmo antes dos prédios do conjunto habitacional serem erguidos e que deveríamos deixá-lo quieto. Ele vendia lenha e, apesar da idade e aparência frágil, tinha uma força e energia absurda. Eu o via carregando troncos de eucaliptos nas costas, como se fosse isopor. Picava tudo no machado, fumava e bebia o dia todo como se não fosse nada. Estava sempre bravo e de mau humor. Não olhava e nem cumprimentava ninguém. E xingava e resmungava sozinho sempre que podia. Aquilo intrigava a mim e meus amigos. Nós sabíamos que aquilo não era normal. Até comentávamos com os mais velhos, mas ninguém nos dava ouvidos. Então fizemos o que qualquer criança de 12 anos, entre aspas, inteligente faria. Resolvemos nós mesmos investigar o pobre velho. Passamos semanas brincando por volta da casa dele, para ver se víamos alguma coisa. Mas nada, além do seu mau humor e incômodo visível que a gente causava a ele. Ele xingava a gente de todo jeito. Vou foiar em outro canto, coelhinhos. Trisca fora, coelhada. Chamava a gente sempre assim. Ele tentava dizer coelhada ou coelhinhos. Sim, ele falava tudo errado mesmo. Uma manhã estávamos por volta da casa dele brincando e ele não estava em casa. Então, aproveitamos para entrar no pátio dele para ver o que tinha por lá. Chegamos perto e, na hora de entrar no pátio, meus amigos ficaram com medo e voltaram correndo. E quase fui com eles, mas queria me mostrar que era corajoso. E entrei no pátio dele, que nem cerca tinha, apenas uma marcação de cerca feita com pedras em linha. No pátio estava um machado velho cravado em um cepo de madeira. Algumas lenhas empilhadas na parede do lado de fora
E pela fresta da janela eu olhei para dentro da casa, que era só de um cômodo. Lá dentro não tinha nada, nem cama, nem cadeiras, nem mesa, apenas um rádio de pilha pendurado na parede. E as paredes todas sujas e com marcas de arranhões e barro por toda parte. O chão era todo coberto com roupas sujas, emaranhadas, quase que formando um tapete bizarro. O cheiro era quase insuportável. Se eu pudesse descrever, diria que era uma mistura de cheiro de estábulo com chiqueiro e carniça, tudo misturado e aumentado. Só de lembrar o meu estômago já se revira. Vi aquilo e saí correndo de lá o mais rápido que pude. Contei para os meus amigos o que vi lá dentro, e apesar de acharmos estranho, não achamos nada demais. Hoje eu vejo que tinha muitas coisas e sinais naquela casa que na época eu nem fazia ideia. Depois desse episódio a gente desencanou do seu Adão. Paramos de brincar perto da casa dele, porque afinal de contas era só um velhinho muito forte, cachaceiro e sem higiene pessoal nenhuma. Nada demais. Mas é aí que as coisas começaram a ficar estranhas, pois o comportamento do velho tinha mudado. Agora, sempre que encontrávamos na rua, ele nos sorria com um olhar de ameaça. Às vezes parecia perto do lugar que a gente estivesse brincando, podia ser em qualquer lugar. Do nada, ele passava por nós, pelo menos uma vez por dia, nos olhando, sorrindo e às vezes até gargalhava e balançava a cabeça em sinal de negativo. E isso começou a nos assustar, pois ele nunca sorria antes, nunca. Mas os dias foram passando e a gente acabou, abre aspas, acostumando, fecha aspas, pois morávamos tudo perto, então era normal que a gente acabasse se esbarrando, né? Pelo menos era o que a gente achava. Em uma noite aparentemente comum, eu estava sozinho em casa. Meu pai trabalhava de vigilante noturno e a minha mãe e irmã foram ver o desfile de escola de samba no centro da cidade. Eu fiquei sozinho em casa e nossos 2 cachorros, uma pincher, que era de dentro da casa, e um vira-lata enorme, cujo nome era Cruel, pois empunhava respeito pelo porte que tinha. Um cão tão lindo e amoroso que não fazia jus ao seu nome, pois ele só tinha tamanho. Sim, Cruel era muito dócil. Era por volta de 23h30 de uma noite de quinta-feira. A noite estava clara e os cachorros do bairro estavam muito nervosos, inclusive Cruel estava insuportável. Latia e latia a noite toda, de um lado para o outro pelo pátio. Por vez ou outra, eu abria a porta para mandar ele ficar quieto. Numa dessas, abri a porta e senti um cheiro insuportável que tomou conta do ambiente. Peraí, eu já senti esse cheiro antes. Meu Deus, foi na casa do seu Adão. O medo tomou conta de mim instantaneamente. E como que por reflexo fechei a porta e tranquei rápido. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Não escutava mais Cruel latindo, mas ouvia ruídos na parede como se um bicho estivesse se esfregando. E aquele cheiro,
Aquele cheiro ia se impregnando cada vez mais pela casa. Escutava os cães da rua enlouquecidos, latindo sem parar, e aquela coisa caminhando no pátio e se esfregando pelas paredes da casa. Escutava grunhidos estridentes. Gente, é sério, não tem nada a ver do que a gente escuta nos filmes, não. Era algo parecido com gritos de hiena. Eu lembro do som, e só de lembrar já me dá arrepios. O bicho parecia que gargalhava e chorava ao mesmo tempo. É sério, gente, não dá para explicar, é muito estranho. Só quem passa por isso consegue entender. Nessa hora eu estava encolhido no sofá da cozinha, tapando com o edredom dos pés à cabeça, segurando uma faca de serra em uma mão e a pinte da minha mãe na outra. Imagina a cena, gente, uma faca na mão e a cachorrinha na outra mão. Eu era todo cagado de medo. E assim foi por mais ou menos 1 hora interminável, até o cheiro começar a amenizar e os cães da rua pararem de latir. Já não escutava nenhum barulho do lado de fora da casa. Eu estava com medo, mas estava preocupado com o meu cachorro que não dava sinal de vida. Então cheguei perto da porta da cozinha que dava acesso à rua e abri a cortina da porta bem devagar. Estava tudo quieto, nada fora do normal, exceto por uma criatura parada reto à porta da cozinha do outro lado da rua, me olhando de volta. Eu não tinha dúvidas do que era e nem de quem era. Um cão enorme, de orelhas grandes e olhos laranjas, quase vermelhos, que pareciam brilhar no escuro. Pelo preto arrepiado, focinho comprido e fino, parado em pé, do outro lado da rua, me olhando de volta pela janela da porta. Eu não conseguia me mexer. Era como se eu tivesse congelado. Parecia que o tempo tinha parado até aquela coisa começar a se mexer. Foi então que eu vi deitado atrás dele. Era meu cachorro cruel sem vida. O bicho pegou ele com uma mão, igual pega um pedaço de papel, e o jogou no meio da rua. Grunhia como uma hiena e não como um louco. Ele pegou o meu cachorro e saiu arrastando o corpo dele sem vida pela rua afora até sumir na escuridão. Sabe-se lá para onde. O lobisomem tinha finalmente ido embora e levou o meu cachorro com ele. Eu estava aterrorizado. Foram poucos minutos que mais pareceram uma eternidade. Acabei sendo vencido pelo sono e dormi ali na cozinha mesmo, encolhido no sofá. Minha mãe e irmã chegaram do desfile de carnaval por volta das 4:30 da manhã. Minha mãe, assim que me viu, me acordou dizendo: "Vai dormir na tua cama, meu filho, anda." Quando eu acordei e vi minha mãe, eu desabei. Chorava e chorava agarrado nela. Tentava contar o que aconteceu, mas a voz não saía. Só o choro e soluços. No resto daquela noite dormi com minha mãe e pela manhã meu pai chegou do trabalho e deu falta do cruel. E então acordou eu e minha mãe perguntando se tinha acontecido algo, pois as paredes da casa estavam todas sujas e o cachorro tinha sumido. Então, mais calmo, relatei a eles o que tinha presenciado aquela noite.
Minha mãe ficou apavorada e preocupada, mas eu notei um ar de descrença vindo do meu pai. Ele não disse que eu estava mentindo, mas achava que era coisa da minha cabeça e me proibiu de assistir filmes de terror e de brincar na rua até tarde. Pois para ele era isso que estava ajudando eu a enxergar coisas, entre aspas. O pátio da minha casa ficou uma semana fedendo com aquele cheiro de morte. Cheiro que agora eu conhecia muito bem. Para o meu pai, o cachorro tinha fugido e achou seu rumo. Mas eu sabia o que tinha acontecido de verdade, pois no final, só a gente sabe o que viu. 3 dias depois dessa noite traumática, a gente soube que o seu Adão havia desaparecido, sem deixar rastro, deixando tudo para trás. Era como se ele tivesse evaporado da face da terra. Hoje eu entendo melhor o que aconteceu. Alguém tinha descoberto quem e o que ele era, e ele precisava assumir, mesmo que fossem crianças. Mas ele não iria sem antes deixar um recado claro e traumático para quem entrou no território dele. Não mexa, não procure o sobrenatural, porque uma hora ele responde, e você provavelmente não vai estar preparado para a resposta. Depois disso, eu passei a respeitar e temer muito mais o sobrenatural. E eu posso afirmar por experiência própria que lobisomens existem e pode muito bem ser seu vizinho. Mas se eu puder dar um conselho, ele seria: não procure saber, só o deixe em paz. Boa noite. Opa, e aí? Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo, ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, lhe convido a se inscrever no canal. Basta apertar no botão vermelho abaixo, esse que aparece na tela. Ative também o sino das notificações. Fazendo isso, você sempre será avisado quando sair vídeo novo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. E se fez isso, muito obrigado. Me despeço de todos e vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.